vídeo de hoje nós vamos falar sobre os principais fatos da década de 50. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Régia Rodrigues. Estamos fazendo aí uma playlist com os principais fatos de determinadas décadas. Começamos com a década de 20, temos década de 30, 40 e hoje vamos falar sobre a tal década de 50. Muita coisa aconteceu na década de 50, no mundo, no Brasil, no cinema, na arte. Nós vamos explorar um pouquinho de tudo nesse vídeo. Lembrando que esses vídeos podem ser usados como um roteiro de estudo para você se organizar, para saber pontualmente quais fatos devem ser explorados, assim, mais a fundo, para estudar lá para o Enem, para a prova da escola, para o vestibular e assim por diante. Nós vimos então no último vídeo que na década de 40 começou ali uma disputa, uma batalha entre o capitalismo e o comunismo no mundo. E na década de 50 essa batalha se consolidou e se expandiu. Um exemplo disso é a Guerra das Coreias, que durou de 50 até 53, que resultou em uma Coreia do Norte, uma ditadura comunista, e a Coreia do Sul como uma democracia capitalista. Teoricamente, no papel, até hoje elas estão ali em guerra, mas elas estão assim vivendo um acordo amistício, então elas estão assim convivendo amigavelmente em termos. Em 1955 foi assinado o Pacto de Varsóvia, que durou lá até 91. Seria uma aliança militar entre os países do leste europeu, socialistas, porque os países capitalistas nos anos 40 tinham construído a OTAN, que seria a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar capitalista que existe até hoje e é bem ativa no mundo. Em 1955, temos o início da tão famosa Guerra do Vietnã, que durou 20 anos, de 55 até 75. Como um resultado, surge na sociedade um movimento chamado hipster, que foi encabeçado por jovens que não queriam morrer na guerra, que falavam sobre paz, amor, entre outras coisas. Então, sempre que acontece uma coisa tão impactante assim, surge uma resposta da sociedade a esse fato, geralmente com uma linguagem, uma proposta totalmente diferente. Temos na década de 50 o início da disputa espacial entre União Soviética e Estados Unidos. Começam então a fazer programas espaciais com a Sputnik da União Soviética e a famosa NASA nos Estados Unidos. Temos então a criação do primeiro satélite Sputnik I. Em 1959 acontece o quê? A Revolução Cubana. Nós temos duas figurinhas muito conhecidas que são Ernesto Che Guevara, que era um médico argentino, e Fidel Castro, que era um advogado cubano, que se uniram e formaram um grupo chamado Os Guerrilheiros. Eles queriam tirar do poder o Fulgêncio Batista, que era ali um ditador financiado pelos Estados Unidos, porque o Fidel Castro havia se apaixonado pelos ideais socialistas. Então esse grupo, os guerrilheiros, que foram financiados pela União Soviética, eles conseguiram tirar o Fulgêncio Batista do poder, transformando Cuba num país socialista. Vou dar uma dica aqui da Netflix, lá tem um seriado chamado One Day at a Time, que conta a história de uma família que vive nos Estados Unidos, que na verdade eles são cubanos, que a avó deles, ela veio fugida do sistema socialista de Cuba para os Estados Unidos e fala sobre os desafios de ser um imigrante, de ser um latino-americano vivendo nos Estados Unidos. Vale super a pena, inclusive ela fala várias vezes em vários episódios como é que foi sair do país, como é que foi quando aconteceu, com as palavras dela, o golpe dado por Fidel Castro e assim por diante. Então vale super a pena assistir esse seriado para entender um pouco mais dessa tal Revolução Cubana. Vamos ver agora o que aconteceu no Brasil na década de 50.
Em 51, Vargas tem o seu primeiro mandato eleito pelo povo e começa a fazer uma política bem nacionalista. Isso não pega bem aos Estados Unidos. Em 53 foi criada a Petrobras e teve então um grande movimento nacionalista sobre o petróleo. Eles queriam que o que fosse produzido no Brasil ficasse aqui, não fosse mandado para outros países. Vargas se suicida em 1954 na suíte presidencial. Juscelino Kubitschek criou seu plano de metas para a industrialização do país e seu desenvolvimento socioeconômico. Fazer o Brasil crescer 50 anos em 5 era o lema dele. E criou também Brasília. Aconteceu um boom na comercialização, na venda de eletrodomésticos, então várias empresas produzindo televisões, rádios, geladeiras, fogões, máquinas de lavar, e isso fez com que as pessoas começassem a consumir mais esses produtos que eram fabricados aqui no Brasil. Vou falar um pouquinho sobre entretenimento e sobre arte também, tá? Em 1950, o Brasil cedia a sua primeira Copa do Mundo. Marta Rocha é eleita Miss Brasil em 1954. Em 51, Nat King Cole grava o seu grande clássico Unforgettable. Na década de 50, Alfred Hitchcock se torna uma figura em ascensão no mundo hollywoodiano. Ele ficou conhecido como o grande mestre do suspense. Gene Kelly grava o clássico Singing in the Rain em 1952. Em 54, nós temos Billie Holiday gravando Rock Around the Clock. E por falar nisso, a década de 50 foi a década do boom do rock lá nos Estados Unidos. Ritchie Valens grava o clássico La Bamba em 58. Sem falar que na década de 50 surgem os primeiros comerciais de Coca-Cola para a televisão. Em 51 acontece a primeira edição da Bienal de Arte de São Paulo e ela aconteceu por conta dos esforços de um mecenas chamado Titilo Matarazzo e a sua esposa Yolanda Álvares Penteado. Foi um evento assim bombástico que foi feito, planejado inclusive para concorrer com a Bienal de Veneza, tamanho a grandiosidade. Até hoje a Bienal de São Paulo é tida como a maior Bienal da América Latina. A primeira aconteceu em 51, lá na Esplanada do Trianon, onde atualmente é o MASP, e a segunda aconteceu em 53 e também foi assim grandiosa, principalmente porque veio para ser exposta nessa Bienal a obra Guernica de Pablo Picasso. E a Bienal de 53 já aconteceu lá no pavilhão do Ibirapuera, onde acontece até hoje. A Bienal de Arte de São Paulo foi muito importante por vários motivos, mas também porque foi o início da arte abstrata aqui no Brasil. Então, nesses dois eventos, artistas brasileiros começaram a expor seus trabalhos com essa nova linguagem da arte abstrata, que até então era produzida por estrangeiros e agora começou a ter visibilidade entre os artistas do Brasil. Então, por isso que a Bienal de Arte foi tão importante, porque além de ser um evento internacional, trazer olhares de fora para o Brasil, também mostrou uma produção de artistas brasileiros, assim, muito elevada, muito polida, muito bem feita e com uma estética extremamente contemporânea para o seu tempo. Lembrando então que esse vídeo é como se fosse um roteiro de estudo para você que está se preparando ali para a prova, pontuando os principais eventos da década, para você se orientar no momento que for se aprofundar nesse conhecimento, ou para você também que está ali por entretenimento, para poder conhecer um pouquinho mais sobre essa década. Tenho certeza que foi muito válido nesses dois casos. Então aproveita, deixa aquele like, porque isso ajuda muito ao YouTube divulgar o nosso canal, o nosso trabalho. Também aproveita o dedinho e clica lá no inscrever-se, acionando o sininho para ficar sabendo, receber notificações dos vídeos novos que estão sendo colocados aqui no canal. Aproveita também, compartilhe nas redes sociais para espalhar o conhecimento pelo mundo afora. Fiquem com Deus e um grande beijo!